Bom, então, em função da gente ter uma ampla divulgação sobre o serviço que já está acontecendo aqui no hospital, desde o ano retrasado, e em função das inúmeras conversas que nós tivemos com a Câmara de Saúde Auditiva, que foi criada no ano passado pela Secretaria Estadual de Saúde, dentro da área da pessoa com deficiência, a gente encontrou o telesaúde como uma ferramenta importante para a gente levar a informação do que é que está acontecendo aqui e do trabalho que deve ser feito com esses pacientes quanto à identificação, ao fluxo e encaminhamento. Então, eu vou falar um pouquinho do programa em si, dos critérios que nós temos para encaminhamento e do processo que segue após a saída do paciente daqui. Então, é muito importante para a gente determinar a referência e a contra-referência desse serviço. E eu tenho certeza que vocês que estão na ponta serão de muito valor nesse processo para a identificação dos casos que realmente se beneficiem dessa cirurgia do implante coclear. Então, eu não sei se todo mundo está familiarizado com o que é implante, então vou falar rapidamente, né? O que a gente tem hoje de dispositivo para surdez. Nós temos o velho e bom conhecido aparelho auditivo, o implante coclear e alguns outros recursos mais novos, como o implante ósseo integrado e os sistemas que são os microfones remotos, como o sistema FM. O paciente que chega aqui para nós é um paciente que ele já passou pelo convencional teste e uso do aparelho auditivo. Ele vai atrás de um atendimento, de um recurso que dê condição dele escutar utilizando essa tecnologia. E às vezes o tipo de paciente que vocês têm, que tem uma perda auditiva severa para profunda, não está tendo um bom resultado com o aparelho auditivo. Então, o que é um implante coclear? Ele é um dispositivo eletrônico que é dividido em duas partes. Uma parte externa que nós chamamos de processador de fala, que é como se fosse um aparelho auditivo que está aqui na região retroauricular. Uma antena que está fixada também do lado de fora e que envia informação para o receptor que foi implantado na parte interna desta cabeça. Além disso, existe o feixe de eletrodos que é colocado dentro dessa cóclea. Então, o implante coclear é composto de componente interno e componente externo. Então, às vezes, vocês têm maior familiaridade com os componentes externos, porque é o que a gente vê mais no dia a dia na clínica, né? Mas qual é a diferença e como é que funciona esse implante? Na verdade, essa é sempre a pergunta que nós temos, né? Qual é a diferença dela para o aparelho auditivo? Então, o implante ele vai fazer uma estimulação direta do sistema auditivo nervoso, através desses pequenos eletrodos que vão ser colocados dentro da cóclea. Qual é a diferença? Ele vai fazer com que isso funcione eletricamente, enquanto o aparelho auditivo ele vai amplificar aquelas células que estão remanescentes, e que no caso da perda auditiva severa e para profunda, um número pequeno de células residuais. Então aqui não depende do número de células residuais, ele vai fazer o trabalho dessas células. Esse feixe de eletrodo, ele tem uma diferença entre os eletrodos, que são, nós chamamos de eletrodos que vão trabalhar com o tonotropismo coclear, aonde na base da cóclea ele estimula os sons mais agudos, vai estimulando os sons médios e vai chegar até a estimulação dos sons graves. Então ele consegue trabalhar com todas as frequências que são importantes para a reabilitação, para a percepção da fala. Bom, existem inúmeras marcas e modelos de implantes no mercado. Como essas marcas são reconhecidas no Brasil e todas estão presentes, então eu trouxe
para vocês um resuminho, né? Nós trabalhamos com 4 marcas internacionais, né? Uma marca americana, uma marca da Áustria, uma da Dinamarca e outra da Austrália. Então, todos esses aparelhos são comercialmente vendidos e utilizados dentro do sistema público também. Diferenças entre eles existem, mas eles são muito parecidos em termos de resultados. A diferença entre uma marca e outra, é sempre bom a gente falar um pouquinho, porque o nosso programa é um programa novo e às vezes vem uma dúvida, né? Porque, vocês trabalham com uma marca, não trabalham com outra marca, né? Existe uma diferença muito sutil, né, na resposta do paciente. O que tem uma diferença é a localização do microfone, o modelo que é maior ou menor, às vezes a estratégia de codificação, o sistema que faz a programação ou a avaliação intraoperatória, mas assim, o resultado final a gente não pode dizer que ele é um melhor que o outro, depende muito do paciente. Bom, a história do implante não é uma coisa nova, é uma coisa nova para o Espírito Santo ter esse serviço, é uma luta de 6 anos, nós tentando trazer esse serviço e diminuir a ida desses pacientes, né, referenciados para centros fora do Espírito Santo, mas é uma coisa que já tem no Brasil, portaria desde 1999. De lá para cá, muita coisa aconteceu, principalmente porque a gente está tratando de tecnologia, então muita coisa mudou e os programas se organizaram de maneiras diferentes. Então, dessa maneira, em 2004, a partir de uma política nacional de atenção auditiva, foram se estruturando também outros núcleos de atenção à saúde auditiva, mas no nível da indicação dos aparelhos auditivos. Em 2018, a gente já contabilizava 32 centros que realizavam cirurgia de implante pelo SUS. Então, um número bastante crescente que aconteceu após a publicação das diretrizes gerais de atenção especializada à deficiência auditiva em 2014, que tem todo o protocolo de atendimento do paciente, todos os critérios de atendimento e que culminou numa portaria em 2015, na qual nós estamos credenciados pelo Ministério da Saúde, estamos aptos a realizar cirurgias de implante coclear, bilateral e de prótese auditiva ancorada no osso, e também realizar a manutenção. Então, a grande diferença da portaria que saiu lá em 1999 para de 2015, né, essa portaria diretriz 2014, 2015, é a possibilidade do implante bilateral, prótese auditiva ancorada no osso e também a realização da manutenção. Então, por muitos anos, os programas que estavam credenciados continuaram e os novos não conseguiam se credenciar, tamanha a diferença do que acontecia hoje, né, na realidade dos programas e o que a portaria estabelecia. Então, essa aqui é a nossa habilitação, que aconteceu, né, no comecinho de 2017, onde foram vários centros habilitados. É importante dizer e até apresentar aqui que alguns centros eles são credenciados com um código 0305 e outros são credenciados com código 0301. Então, os centros que têm esse código 0305, eles são habilitados para fazer a manutenção também em caso de trocas. Muito bem, então esses são os 2 tipos que nós trabalhamos, implante coclear e ósteo integrada. Nós não temos a finalidade de falar do implante ósteo integrado, podemos deixar isso para uma outra sessão. Bom, mas quando o paciente chega aqui para nós, ele está bastante certo, então, que ele vai se submeter à cirurgia do implante. E muitas fonos e famílias também acreditam nisso. E nem sempre isso é possível.
Hoje nós trabalhamos com 2 centros reguladores que nos encaminham os pacientes, que é o CREFES, que é a referência estadual, eu vejo que tem colegas do CREFES, e a UVV, que também é um centro credenciado para a saúde auditiva. Esses 2 centros, eles conversam conosco e nós estamos alinhados qual é o perfil de paciente que deve ser encaminhado. Então, o perfil de paciente é aquele perfil da diretriz, pacientes que não têm benefício com aparelho auditivo e têm perda auditiva severa para profunda. Claro que tem um número enorme de critérios que nós vamos falar durante a apresentação e não dá para eles avaliarem isso lá. Então, nós temos uma linha de corte que é perda auditiva severa para profunda, ou profunda, e uso do aparelho auditivo. Então, esse paciente vem para ser avaliado. Então, começa uma jornada que nem sempre vai acabar na cirurgia. Uma jornada que a gente pode verificar situações que eles não conseguem receber o implante ou situações que eles podem se beneficiar, talvez, com um aparelho auditivo mais potente. Uma questão bastante importante é que a gente costuma falar, o paciente que não se beneficia com o aparelho auditivo. Bom, o que é não ter benefício com o aparelho auditivo? Nós julgamos que para aprender a falar, desenvolver linguagem, nós precisamos escutar o som se nós quisermos trabalhar na comunicação oral. Então, quando eu coloco o aparelho auditivo, me desculpe se tem alguém que não é fono nessa sessão, até se manifeste, porque se for fono eu acho que eu posso falar um pouco mais breve sobre essa questão. Isso aqui, a maioria deve estar familiarizado, é a banana da fala, onde ficam todas as frequências, né, os sons de fala, e é como a gente chama de audiograma de sons familiares. Então, eu pego a audiometria do paciente e sou capaz de desenhar ele nesse audiograma e verificar os sons que estão abaixo do audiograma são sons que eu não escuto. E os sons que estão acima são os que eu tenho condição de fazer a detecção. Então, ter resultado com o aparelho auditivo é conseguir ouvir algum som de fala, porque só ouvindo os sons que estão nesta área aqui, onde vocês estão vendo os fonemas, é que ele pode ter acesso, então, à fala e o aproveitamento disso na reabilitação. Então, vocês sabem que os pacientes de perda severa para profunda, eles têm um ganho muito limitado, e normalmente eles continuam, às vezes, na própria faixa de perda auditiva profunda. Muito bem. Os critérios, eles são muitos critérios, né? Então, nós temos essa diretriz que eu mostrei para vocês e que eu gostaria que todo mundo consultasse, que tivesse trabalhando com deficiência auditiva, tivesse isso à mão, ela está disponível no site do Ministério. Porque são muitos critérios. Antigamente a gente só falava perda auditiva profunda, não tem benefício com o aparelho e pouco tempo de perda, congênita, e hoje a gente tem critérios para crianças até 4 anos, critérios de 4 a 7 anos, critérios de 7 a 12 anos. Então, a gente considera criança até 12 anos. Para adultos, critérios diferentes para pacientes pré e pós-linguais. E ainda critérios especiais, pacientes que chegam com neuropatia, pacientes que têm a perda progressiva, que já são pacientes que desenvolveram a fala, critérios para meningite, que é um critério de urgência, vamos mandar para o serviço. Pacientes com dupla deficiência, no caso da cegueira. E critérios também para escolher o paciente que vai para implante bilateral. Então, vejam que não é fácil a jornada, né? Então, quando ele vem para cá, não significa que ele vai sair daqui operado e beneficiado com o uso do aparelho, porque ele tem que se encaixar nesses termos, né, que é a diretriz do Ministério, e que é muito mais flexível para o paciente que vai operar pelo plano de saúde, no particular, que tem um critério menos rígido do que esse nosso.
Tá? Então, o que tem impacto muito importante para a perda auditiva? Mesmo ela sendo severa, eu posso ter 2 pacientes de perda auditiva severa para profunda, com a mesma idade, o mesmo aparelho, são pacientes que se desenvolvem de maneira diferente, especialmente como eles têm o aproveitamento do resíduo auditivo, o quanto que eles reverteram isso em comunicação oral, né, que tipo de reabilitação que eles têm, se eles usam a língua de sinais associado, qual foi a causa. Então, são muitas variáveis. Então, todas essas variáveis, elas são estudadas um a um. E só quando a gente completa todas essas casinhas, né, que vocês estão vendo, essas bolinhas, é que eu posso dizer que o paciente é um bom paciente para ser operado. E eu gosto de falar bastante sobre isso, porque invariavelmente, toda semana, quando o paciente sai daqui, ele acha que ele vai sair com a cirurgia marcada. E ele só está passando pela primeira etapa de avaliação da equipe multidisciplinar. Né? Então, é claro que não ter resultado do aparelho é importante. Mas quanto tempo faz que ele tem essa perda? Né? Ele nasceu surdo, ele adquiriu a surdez, adquiriu adulto, adquiriu criança, não tinha adquirido linguagem ainda. Qual é a causa? Será que essa causa é progressiva e eu tenho que acompanhar esse paciente? Qual é a anatomia, né? Porque às vezes eu tenho toda essa adequação e eu chego no exame de imagem e não é possível realizar a cirurgia, porque ele tem lá um exame de imagem que nos mostra que a cóclea não tem condição de aceitar o feixe de eletrodos, né? Então, um ponto muito importante para vocês que estão na ponta e que podem nos ajudar é a questão da referência e a contra-referência, especialmente no que diz respeito à reabilitação. Hoje é o nosso nó crítico, porque os pacientes chegam aqui, ou chegam tardiamente, ou até chegam, né, dentro de uma faixa etária razoável, mas não tem reabilitador na origem. E não ter reabilitador na origem é um ponto negativo para ele virar um forte candidato para cirurgia. Então, a gente tem passado por uma grande dificuldade de localizar as pessoas que queiram reabilitar. Nós recebemos aqui das superintendências regionais, com bastante frequência, mandatos judiciais dizendo que a fono do interior não atende de determinada cidade porque não tem equipamento, porque não conhece sobre implante, que não entende de aparelho auditivo. Então, a gente quer deixar aberto que nós estamos aqui para passar todo o apoio que for necessário para que vocês possam absorver. É claro que o conhecimento da terapia vai depender muito do envolvimento que vocês têm e do interesse em desenvolver essa habilidade. Porque a habilidade para reabilitar deficiente auditivo é uma habilidade diferente do que para voz, do que para MO, mesmo para quem já tem experiência com reabilitação de aparelho auditivo, a gente vai ter que seguir caminhos com algumas variações. Então, assim, nós estamos criando um grupo, esse grupo nós estamos ficando perto deles, eu vejo aqui já algumas reabilitadoras que nós estamos mandando materiais de reabilitação e estamos nos aproximando e mantendo contato para acompanhar de perto o trabalho que está sendo feito com as crianças. Tanto que vão para a cirurgia, porque saber que tem vocês do outro lado é um ponto positivo para ela dar um passo à frente nessa jornada, e também aquelas que conseguem chegar na cirurgia, eu ter certeza que ela vai ter um rendimento, porque se a gente não fizer uma terapia adequada, isso vai ser um brinco muito caro na orelha dessas crianças, né? É muito importante que a gente tenha os aspectos, né, da motivação, os aspectos da família, né, com relação ao implante, que todos estejam motivados a passar por essa cirurgia. É muito importante que a expectativa esteja adequada, vocês sabem disso, que quando a gente procura um implante já é um último recurso, então as famílias vêm com aquela expectativa que nós vamos colocar uma orelha nova e como fazendo qualquer outra cirurgia que já sai ouvindo. O processo não é bem assim, então a expectativa dessa família é avaliada e trabalhada, então a adequação psicológica do paciente, nós temos pacientes adultos com outros comprometimentos sociais, econômicos,
E também a capacidade de linguagem. Então, a nossa equipe também avalia não só quanto ela faz de aproveitamento auditivo, mas quanto ela reproduz isso na linguagem. Então, para isso, nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar. Na primeira fase das avaliações, nós temos avaliação de fono, otorrino, psicologia, serviço social, enfermagem, neurologista. Se a paciente passa por essa primeira etapa, ela passa por um processo que se aproxima mais da cirurgia, então com outros exames complementares, exames de imagem como tomografia, ressonância, passa pelo pediatra, exames laboratoriais, passa no anestesista, no cardiologista, então ela está bem mais próxima da cirurgia. Então é um programa muito pesado, muito complexo e com muitas áreas envolvidas. E essa é a diferença que a gente tem do programa multidisciplinar, né? Aqui não tem um dono da razão. Todos esses casos são discutidos em grupo e todos os pontos são importantes, tão importantes que podem ser um impedimento para se caminhar para a cirurgia. Ela só tem um problema com relação à expectativa, ou só tem um problema com relação à motivação da família. Tudo isso é um ponto negativo para ser trabalhado, para preparar o paciente para estar adequado para a cirurgia. Só para dar uma ideia, eu não vou passar todos os critérios porque são muitos, mas para se ter uma ideia, eu peguei aqui um critério de uma criança até 4 anos de idade. Essa é a idade que a gente gostaria muito de estar recebendo, crianças assim de 1, 2 anos, ou seja, menor que 4 anos. No nosso primeiro ano, nós recebemos muitos adultos com perdas adquiridas e pouquíssimas crianças, né, que não conseguiram ser identificadas provavelmente na etapa anterior, que é a triagem auditiva neonatal. Então, crianças com até 4 anos de idade incompletos, que apresentam perda auditiva neurosensorial de grau severo profundo, mesmo assim tem que ter preenchido os critérios. Experiência com o uso de aparelhos de amplificação. Então, por isso, eles não podem vir para cá diretamente, porque quando eles chegam aqui, eles já têm que ter sido adaptados com os aparelhos auditivos, porque eu tenho que medir o efeito desse aparelho no desenvolvimento dessas crianças, certo? Então, ele tem que passar ou pelo CREFES ou pela UVV para vir já adaptado, por um período mínimo de 3 meses. E crianças com idade mínima de 18 meses na perda auditiva severa, tá? Idade mínima de 6 meses para cirurgia em casos de meningite com surdez profunda, de etiologia genética comprovada também. Nesses casos, não precisamos de experiência com o aparelho. Falta de acesso aos sons de fala em ambas as orelhas. Essa é a medida que nós vamos fazer para ver se na avaliação funcional os aparelhos têm uma performance que é melhor ou pior que 50 dB, principalmente nas frequências ligadas à inteligibilidade da fala, de 500 a 4.000. Adequação psicológica, motivação da família para o uso, para manutenção, cuidados, retornos, né? Essa família tem condição de se manter, porque o programa ele é longitudinal, né? Ele vem, opera, vai embora e se mantém no programa fazendo esses mapeamentos por um longo tempo. Acesso à terapia determinante. Paciente que não tem reabilitadora não vai ser operado. E o compromisso em zelar pelos componentes externos, internos e além do município ou da família conseguir esse atendimento, ela tem que realmente frequentar este atendimento, porque ela vai aprender a ouvir através de um aparelho novo. E nós temos os critérios de contraindicação, né, que são principalmente pacientes com agenesia coclear, né, se ele não tem, como que nós vamos fazer essa cirurgia? Então, esses pacientes com ausência de nervo são pacientes que devem ir para avaliação de implante de tronco cerebral, nós não fazemos aqui, nós temos conhecimentos que é feito em São Paulo. Surdez pré-lingual de adolescentes e adultos
se eles não forem reabilitados pelo método oral, eles vão chegar aqui já depois do tempo de maturação, de plasticidade cerebral, então o retorno vai ser muito pequeno ou nenhum. Então ele não é um caso indicado. Antigamente não se operava adolescentes e adultos com perdas pré-linguais, mas hoje, se ele tiver comunicação oral estabelecida, e nós já recebemos vários, né, de perda congênita, mas com linguagem oral muito boa, esses serão fortes candidatos. Ou qualquer outra contraindicação clínica, né? Ou doença, ou uso de drogas, ou qualquer uma outra comorbidade. Bom, a avaliação ela é bem extensa, então pensando na avaliação audiológica, que está aí escrita errada, mas a gente vai arrumar, nós temos os potenciais evocados de tronco cerebral, de curta, média e longa latência, as emissões otoacústicas, avaliação audiométrica ou VRA, ou avaliação comportamental, não se foge à avaliação comportamental, mesmo tendo as avaliações objetivas, né? Então, a avaliação do comportamento auditivo, avaliação da linguagem, todos os testes de percepção de fala, protocolares e validados, os testes de aparelho, já chega usando o aparelho, já está bem adaptado, mas nós sempre trocamos o aparelho, comparamos o que ele está em uso com o aparelho push-pull que nós temos aqui, nós temos vários aparelhos para perda profunda e nós fazemos testagem com o segundo aparelho. Rastreamento da leitura orofacial. Alguns pacientes também é necessário fazer a avaliação otoneurológica, se eles têm queixas, e avaliação de zumbido, porque nós temos um número muito grande de adultos com alterações nesse nível. Então, essa é a etapa audiológica pré-cirúrgica. Nós temos a avaliação fonoaudiológica, que inclui a maior parte dos inventários para avaliação da linguagem oral, né? Então, são muitos os protocolos, as pessoas que quiserem ter conhecimento desses protocolos, nós estamos à disposição, mas são protocolos validados, como o GASP, o ESP, o TACAM, que vão, na verdade, avaliar a hierarquia das habilidades auditivas, né? Desde a detecção até a compreensão auditiva. E aí depende muito da idade do paciente, né? A questão cognitiva, o que esse paciente consegue fazer, não vou dizer que eu faça todos esses, mas o paciente é avaliado com relação ao que ele responde com o aparelho, a faixa etária dele e onde ele está. Ele está numa habilidade open set ou close set, conjunto aberto ou conjunto fechado, né? Os inventários de linguagem e também temos um laboratório de voz, onde a gente faz o acompanhamento da voz do paciente, caso ele seja operado, depois é feito o acompanhamento pós-cirúrgico para ver a mudança na qualidade vocal desses pacientes. Bom, obviamente ele passou no otorrino, ele passou na neurologia, se preciso no pediatra, na enfermagem, no serviço social, na psicologia. Então, como funciona o fluxo, né? O paciente entra toda segunda-feira, nós dispomos de vagas na segunda-feira, esse paciente passa por essa equipe na segunda e na quarta. O nosso objetivo é que nessa semana ele já tenha cumprido todas essas avaliações em 2 dias para ir para a reunião clínica, onde nós vamos chegar à conclusão se esse paciente é um paciente que não é caso para implante, então ele vai ser contrarreferenciado para o serviço que ele veio, uma nova orientação, uma indicação de um microfone remoto, uma adaptação cross, alguma outra coisa. Não, esse paciente ele fez a avaliação toda e ele precisa fazer algumas novas reavaliações para a gente confirmar alguma coisa, ou ele passa por uma nova etapa, que é o encaminhamento para os exames pré-cirúrgicos. Então, tudo isso que é feito na semana é discutido na sexta-feira com a equipe, e a equipe vai tomar a decisão qual é o caminho. Ele já vai para os exames de diagnóstico por imagem, então ele já está
mais avançado. Então, todas essas avaliações devem estar prontas. Então, sempre que encaminharem um paciente, lembrem o paciente que eles têm que estar disponível, e quando é da prefeitura o carro, avisado que ele vem na segunda e vem na quarta-feira também. Acho que tem um slide fora de ordem, eu volto nele daqui a pouquinho. Bom, supondo que esse paciente ele vá para a cirurgia, né? Então ele vai fazer exames de sangue, vai passar no anestesista, no cardiologista e ele está pronto. Tá? Mas pode ser que depois que ele faz todos os exames de imagem, a gente ainda, mesmo ele tendo uma boa família, um achado audiométrico excelente, compatível, uma idade ótima e uma família ótima, uma reabilitadora ótima, eu tenho um impedimento no nível do exame de imagem. Então, aqui encerra a jornada dele e ele volta para o uso de aparelho. É importante dizer que mesmo os pacientes que implantam, isso é importante vocês me ajudarem, é que os pacientes que implantam devem se manter usando o aparelho auditivo contralateral até ter indicação para um segundo lado ser operado. Não fazemos implantes bilaterais simultâneos, só sequenciais, tá? Também fazemos de crianças ou adultos que foram operados anteriormente em outros centros e nós temos aqui o dispositivo necessário para ela. Bom, o fonoaudiólogo, ele é uma peça-chave na equipe. Então, além dele fazer toda essa rotina pré-cirúrgica, ele vai fazer os procedimentos ou as medidas intraoperatórias, né? Que é a telemetria das impedâncias, telemetria de resposta neural, o reflexo estapediano evocado eletricamente e os potenciais de tronco cerebral. Esses procedimentos, eles são procedimentos realizados pelo fonoaudiólogo na hora do ato cirúrgico. Então, antes de terminar, a gente vai checar, primeiro a telemetria, nós vamos checar se aquela impedância daqueles eletrodos que nós vamos colocar no paciente estão funcionando antes de colocar nele. Vamos dar o ok, pode colocar. Depois que se coloca, porque há muita manipulação, novamente é realizada a medida para ver se a impedância está boa, se não estragou, né, se não tem nada alterado, amassou. O feixe de eletrodos é muito fino, é como se fosse um fio de cabelo. Então, há a possibilidade de, no manuseio, acontecer alguma coisa e aí não podemos fechar com aquele. Temos que ter sempre um backup para o momento da cirurgia. Então, não é o objetivo a gente falar sobre todos os procedimentos e sim da rotina, mas a gente mais para frente pode marcar uma questão, é muito específica essa demanda, né? Só para quem está dentro do centro cirúrgico mesmo. Essas medidas objetivas, elas são importantes e determinantes, porque ela vai avaliar a integridade e o funcionamento do dispositivo interno, como eu falei, vai avaliar qual é a resposta que o nervo está dando frente à estimulação elétrica, né? Então, nós estamos tendo resposta já na cirurgia, né? Nós vamos ver se está bem posicionado, a gente consegue predizer algum limiar psicofísico que vai ser importante na hora que eu estiver fazendo a ativação e os primeiros mapeamentos. Essas medidas elas vão me dar uma ideia do início da carga de energia que eu vou iniciar esses mapeamentos. Tem algumas coisas que dá para ver rápido, né, nessas primeiras medidas, principalmente da telemetria, né, que é a informação sobre o receptor e o eletrodo, se está com curto-circuito, se está tendo contato, se ele está quebrado, tem algumas coisas que a gente consegue ver rapidamente. Eu não vou me estender, né, mas essas são as telas que a gente avalia, por exemplo, o reflexo elétrico, né? Então, a gente tem todos esses valores que são medidos durante o ato cirúrgico e aqui o potencial, né, onde apareceu o potencial. Então, essas medidas, elas dão subsídios para as primeiras pesquisas, tanto do menor nível e o máximo nível de corrente elétrica que a gente vai passar, de energia para estimular essa audição, que não traga o desconforto.
Bom, a etapa pós-cirúrgica também é uma etapa que não é imediatamente saindo da alta, né? Uma cirurgia que vai demandar uns 45 dias para ativar esse implante. O paciente vai para casa com essa orelha em recuperação, essa área toda, né, esperando desinchar, sair o edema, porque senão o componente externo não é capaz de conectar com o componente interno. Então, a ativação é um momento muito importante e é importante que vocês saibam que ele é muito diferente de paciente para paciente, né? O que a gente gostaria que fosse? Que a hora que a gente liga o primeiro som, né, o paciente referisse que está ouvindo, adulto ou criança, manifestasse realmente a certeza da escuta, e nem sempre é assim. Eu tenho crianças que choram muito, que não gostaram de ouvir, e a família fica assim, em dúvida se foi porque não gostou de ouvir, ou foi porque estava muito alto, né? Tem outras crianças que começam a emitir, né, a falar alguma coisa, tentando se monitorar o seu próprio feedback, né? Então fica se testando, falando alguma coisa. E tem outros pacientes que mesmo eu passando ali um nível de energia, eu às vezes não consigo uma resposta boa. E isso é bastante comum nos pacientes que têm muito tempo de privação sensorial. Então, o tempo todo no programa, a gente tem que frisar que pacientes com pouco tempo de perda auditiva, com pouco tempo de privação, ele vai ter uma resposta muito mais rápida. Então, pacientes com longo tempo de perda são pacientes que vão demorar um pouco mais para reagir à sensação sonora. Nesse primeiro dia que vem para ativação, então aqueles dados que eu fiz no intraoperatório, eles são os dados iniciais, muitas vezes, para começar a minha pesquisa, né, sobre o estímulo elétrico que eu vou colocar disponível para ele. Então, eu tenho que ter um estímulo elétrico que vai desencadear uma sensação de audição, mas ele não pode ser alto para causar desconforto, né? Então, eu vou identificar em todos os eletrodos, ver se tem eletrodos que estão muito alto, estão em curto-circuito, se tem algum que ficou danificado que eu vou ter que desligar. Então, esse momento, ele é bastante importante, mas a gente espera que os próximos retornos é que tragam uma resposta mais satisfatória, não no imediato pós-ativação. Bom, esse paciente, então, depois dos 45 dias, vai depender muito da idade que ele tem para a quantidade de vezes de retorno que ele vai ter no ano. No primeiro ano, crianças vão vir 6 vezes, né, adulto 4 vezes, e os procedimentos que nós fizemos pré-cirúrgico e os procedimentos que nós fizemos na ativação, eles são retomados. Então, o paciente que vem para o que nós chamamos de acompanhamento, ele vai fazer um mapeamento e balanceamento. Esse mapa, até ele ficar estável, vai ser feita pesquisa, eletrodo por eletrodo, toda vez que ele vier. Então, quando ele estiver com um mapa que já não muda muito de uma sessão para outra, que nós chamamos de mapa estável, aí os retornos eles ficam com menos trabalhosos, né? Que ele não vai ter tanta diferença na hora que eu faço a pesquisa, vai ser um mapa mais estável de controle. Mas toda vez que eu faço avaliação no paciente, eu preciso determinar se esse paciente está ouvindo e quantificar isso, não só para tom puro, mas quanto que funcionalmente ele tem de resposta no teste de percepção, porque eu imagino que depois de um tempo que ele está usando essa resposta tem que melhorar. O meu objetivo é sair do nível de detecção para compreensão. E a grande diferença que eu tenho entre ele estar com o aparelho auditivo e ele estar com o implante coclear é a intensidade que ele vai ouvir o som. Eu não vou dizer que ele vai fazer o implante, que eu estou garantindo que ele vai entender a fala, que ele vai ter reconhecimento, compreensão. Não. A única garantia que se dá é que ele vai ouvir em intensidades inferiores à que ele ouvia. E se vocês lembrarem da banana da fala, significa que ele vai ouvir muito próximo da normalidade, vai conseguir ouvir os fonemas. Ouvindo os fonemas, então começa um processo para o desenvolvimento das habilidades auditivas e de linguagem.
O trabalho da fono que está lá reabilitando é muito importante para a gente. Esse paciente, ele retorna com frequência. E o relatório que ela me manda é um grande norteador para saber o que é que eu posso melhorar no mapa desse paciente, porque ela que está lá tentando colocar fonema, tentando fazer que ele discrimine palavras com plural ou com F, com V, o que é que ele está conseguindo, o que não está conseguindo. Então, o relatório da reabilitadora é muito importante. O paciente normalmente sai com 4 programas, que nós chamamos assim, com 4 mapas. Então, nós fazemos o primeiro mapa, que é o mais baixo, depois mais mapas progressivos, que são um pouquinho mais alto cada um. E a gente orienta as famílias, quem é reabilitador sabe que vai uma cartinha falando para trocar o programa toda semana, passar para o programa seguinte, para o 2, para o 3 e para o 4. A menos que ocorra um desconforto, ele volta para o mapa anterior. Então, a fono tem o tempo necessário para olhar se ele está tendo desconforto, se ele melhorou e fazer as colocações para enviar para a gente. Outra coisa importante é a escola. A escola precisa entender o que é o novo aparelho, quando está funcionando, quando está ligado, quando está desligado, e também mandar um relatório do funcionamento dessa criança na escola, né? Claro que imagino que todo mundo já tenha orientado os pacientes sobre as questões de sala de aula, de ruído, de distância, né? E esse paciente é um paciente que em pouco tempo, se não usa ainda com o FM com aparelho auditivo, vai usar o FM com o microfone remoto que seja, com o implante, tá? Existem coisas que podem predizer resultados melhores ou piores nas crianças e nos adultos, né? Fatores do próprio paciente, né? Época da deficiência auditiva, aspectos cognitivos, suporte familiar, motivação, quantas vezes faz terapia, né? Quanto tempo começou a terapia depois que operou? Adulto também faz terapia, gente. Adulto também precisa ir para processo terapêutico. Eu sei que muitas unidades de saúde que encaminham para esse processo. Então, a atenção primária tem que estar de olho onde estão os nossos pacientezinhos. Eles estão conseguindo uma atenção especializada? A fono, ela é do município, ela é do estado, ela é da educação, ela é da saúde, onde eu vou encaixar esse paciente que ele não pode ficar desassistido. Fatores da deficiência de perda, etiologia, que é a causa, o quanto que ela escuta, e o quanto que ficou de resíduo auditivo, e fatores do próprio implante, que são questões do ato cirúrgico, se colocou todos os eletrodos ou tinha uma malformação que impediu fazer um eletrodo todo, colocar um feixe de eletrodos mais curto, etc. e tal. Então, os resultados são diferentes. Se vocês olharem os pacientes, eles têm respostas diferentes, porque são inúmeros fatores que fazem o desempenho deles. Só para se ter uma ideia, né? Aqui é um paciente, a resposta de um paciente em azul, né? Ele está ouvindo sem aparelho em 120 dB, que é um som bem alto. Se a gente lembrar daquela escalinha, é lá tipo uma britadeira, um som de estrondo, é um som muito alto. Quando ele põe aparelho, ele melhora numa faixa de frequência, mas não melhora em outra, né? E quando ele põe o implante, né, ele pode subir para níveis considerados como uma perda auditiva moderada ou leve, né? Bom, existem algumas orientações importantes do paciente, que essa é importante para todo mundo, para a família, para profissionais de saúde de modo geral, para a escola, que é alguns brinquedos que trazem eletricidade estática, né, e pode mexer com a programação do aparelho. A questão das portas, né, portas de banco, portas de aeroporto, é melhor passar pela outra porta e mostrar o cartão que eles recebem, que é um cartão que diz, igual o cartão de quem usa marca-passo, né, que eles não podem passar naquele ambiente. Ressonância magnética, a gente orienta que não pode fazer, mas existem alguns equipamentos que podem ser feitos, depende do tamanho da Tesla, né, se é 1,5, 3 Tesla, então isso tem que comunicar o otorrino imediatamente e com uma carta do serviço. Por quê? Porque ele tem um metal dentro da cabeça, se ele entrar no equipamento de ressonância, ele pode ser, né,
puxado por esse magnetismo, né? Bom, eu separei esse texto, que não é um texto novo, mas como a gente vê que há um interesse muito grande das pessoas de saber como é a reabilitação auditiva pós-implante coclear, então esse texto é um texto que fala um pouco de reabilitação de deficiência auditiva como um todo, com crianças com aparelho e com crianças com implante. Então, eu recomendo que vocês busquem essa literatura para saber por onde começar. Bom, existem muitas dúvidas sobre o que é a manutenção que nós fazemos aqui no hospital, né? Então, depois que saiu aquela portaria de 2014 que permitiu a manutenção, houve muita discussão com relação a essa manutenção, porque os centros não estavam conseguindo executar, porque o Ministério repassa um valor de 1.260, mais ou menos, para a manutenção do paciente com implante, enquanto eu tenho um conserto que às vezes custa R$6.000 num processador. Então, nós nunca conseguimos fazer a manutenção, nunca conseguiríamos fazer a manutenção se nós não tivéssemos pactuado com a Secretaria de Saúde uma complementação, né? Então, hoje ainda nós temos muitos centros que mesmo que já faziam implante há muito tempo, ou não foram credenciados na portaria de manutenção, ou foram credenciados e não sabem como fazer isso devido ao dinheiro curto para atender a consertos caríssimos, né? Então, esse eu considero que foi uma questão de bastante sucesso nossa, de fazer essa contratualização com o Estado para poder atender os pacientes. Que pacientes são esses que nós atendemos? Vejam bem, nós temos os nossos pacientes que foram operados e que eles estão com seguro, com a garantia do aparelho deles. Mas nós temos pacientes desassistidos. Pacientes que estão em outros centros, eles devem continuar nos outros centros, eles têm que ser atendidos nos outros centros, porque eles têm centros que estão permitindo fazer a manutenção. Os pacientes que vêm para cá, normalmente são pacientes que o mandato judicial nos encaminha, pacientes que operaram pelo plano de saúde e estão desassistidos, ou alguma outra questão que a secretaria nos peça. Então, não significa com isso que neste momento nós estamos absorvendo todo mundo que é do Espírito Santo e fez implante em outro lugar, né? Porque nós temos um contrato que rege um número X de atendimentos, que não daria para fazer isso. Então, nós temos uma cota para fazer o atendimento do paciente. Então, existe um critério para avaliar. Depois de 2014, apareceu só o ano passado a possibilidade de troca dos processadores. Então, vocês sabem que esses processadores, eles são tecnologias e que elas ficam obsoletas e elas precisam ser trocadas. E o custo é muito alto para o paciente, de 15 a 30 mil reais para trocar um processador. E isso não estava contemplado nos códigos de manutenção. Então, só o ano passado é que a gente conseguiu inserir através dessa portaria ministerial que saiu. Mas existe um critério, e o critério é muito importante a gente saber, porque nós temos muitos pacientes que têm um processador e já saíram 2, 3 versões superiores, mas esse aparelho ele precisa ter 7 anos ou mais de uso, ou em processo de obsolescência descontinuado e ele está quebrado, não funciona, né? O paciente tem que estar acompanhado por um serviço habilitado, tem que se comprometer a zelar e tem que ter uma indicação. Então, tem que passar por uma avaliação para ver se ele não está funcionando mesmo para ganhar um novo. Um novo não significa o último modelo, mas sim um modelo compatível para fazer funcionar aqueles mapas que ele tem lá e que ele vai começar a ouvir. Então, aqui, tudo que vocês estão vendo aí são os códigos, nós fazemos substituição de controle remoto, de imã, de recarregador, de gancho, desumidificador, cabo, bateria, antena. Tem código para tudo, mas nós temos uma cota mensal. Então, o paciente que precisa ser atendido, ele tem que esperar a vez dele.
Nós temos ainda muitos desafios, porque o programa é novo e a gente tinha muita coisa acontecendo. Graças a Deus nós temos uns programas muito próximos, né, que a gente se ajuda muito um ao outro, né, mas a gente tem essa questão de núcleos no Brasil com habilitações diferentes, então acabam vindo muitos pacientes que são operados em Ribeirão, em Bauru, em Campinas, em Natal, e que às vezes não tem manutenção, né, e judicializam para cá. Muitas outras judicializações porque as pessoas querem trocar para um modelo mais moderno. Muito desafio com terapia, agora nós estamos com uma rede aí, acho que algumas APAES que estão se credenciando para poder ajudar nessa força-tarefa da terapia, porque senão a gente não vai para frente, não opera o paciente se não tiver reabilitação. E para isso a gente precisa trabalhar com o recurso estadual na complementação de toda essa manutenção que vai aparecendo dia a dia, né? Então, eu considero, sempre digo isso, que o Espírito Santo tem um caso de sucesso, foi muito difícil, são muitos anos tentando colocar um implante aqui, e quando a gente colocou, imaginava que ia chegar todos os pacientes bonitos, porque tinha uma fila de 100 pacientes para operar, né, e na verdade a maioria não era casos que não eram para implante, que estavam muito tempo na fila do TFD para ser enviados para os centros, outros casos que estavam com próteses quebradas, esperando manutenção, e eu acho que acabou dando certo em função da Câmara de Técnica de Saúde Auditiva que foi montada, então representantes, né, da Associação de Surdos, do CREFES, da UVV, da Secretaria de Saúde, da Regulação, então a gente conseguiu fazer um programa bem fechado. Tem coisas para melhorar? Tem, nós vivemos discutindo, nós precisamos que as crianças pequenas cheguem aqui a tempo, né, então tem uma criança pequena, assim, põe no radar, né, entre em contato com a UVV, entre em contato com o CREFES, entre em contato com a gente. É difícil, porque nós temos os atendimentos 100% regulados, né, então a gente faz assim o possível, e nós estamos criando algumas estratégias, né, e estamos oferecendo à Secretaria algumas estratégias para acelerar. Semana passada mesmo tivemos um caso de uma criancinha de 4 meses, né, nós precisamos fazer essa criança passar por esse fluxo rapidamente, ela não pode esperar lá no fluxo normal, daqui 6 meses ser agendada para o VV, porque se quanto mais cedo ela é operada, maior o benefício, como eu posso fazer ela perder praticamente 1 ano de vida para operá-la, né? Então nós estamos trabalhando assim arduamente com esse processo, né? Porque o processo original tem um caso, vai para a unidade de saúde do bairro, unidade de saúde do bairro encaminha para os serviços regulados de saúde auditiva, que é diagnóstico e colocação do aparelho auditivo, e o programa de implante vai receber esses pacientes, então, canalizados desses 2 serviços. Só que nós estamos preocupados que ainda não estamos conseguindo dar o acesso rápido para esses pacientes muito pequenos. Embora a gente não tenha um número grande, porque a triagem auditiva não está efetiva ainda no estado. Mas nós estamos colocando no ar, nós temos um site aqui do programa, logo mostro para vocês, e nesse site nós vamos colocar uns formulários para as famílias que podem achar que o filho é um caso para implante, porque já conheceu, porque alguém indicou, porque está na fila, né, e eles vão mandar, uma tipo teleregulação que nós vamos fazer aqui para encontrar esses casos. Uma outra questão é que nós já tínhamos, assim, por quase 2 anos, um canal aberto de teleconsultoria síncrona, ou seja, qualquer um de vocês pode marcar um horário para tirar uma dúvida de um caso aqui conosco. Nós vamos abrir, viu, Zilma, novamente esse canal de teleconsultoria síncrona para que vocês possam entrar em contato direto com o Hospital das Clínicas. Esse é o nosso site. Então, provavelmente nos próximos dias vocês vão ver que lá tem informações atualizadas sobre o programa de implante e também tem as questões com relação ao preenchimento do formulário quando se acha que o paciente é um paciente caso para o implante. Bom, rapidamente,
era o que eu gostaria de colocar, porque é muita coisa, né? Cada tópico daria para a gente desmembrar em muitos outros. Eu